A neve caía em flocos densos sobre as ruas empedradas de Lisboa, transformando a capital portuguesa em um manto branco e silencioso. Era uma noite de inverno particularmente fria, daquelas que penetravam até os ossos, fazendo com que os moradores se encolhessem em suas casas de pedra antiga, aquecidos por lareiras crepitantes. O Palácio da Ajuda, residência oficial do rei, erguia-se imponente no topo da colina, suas janelas iluminadas por candelabros que tremulavam como estrelas distantes. Mas, naquela noite, o palácio não era um refúgio de paz. Era o epicentro de um medo que se espalhava como o vento gelado do Tejo. O rei Dom Afonso, um homem de 45 anos, alto e de ombros largos, mas marcado pelas rugas da responsabilidade, andava de um lado para o outro na sala de audiências. Seus olhos castanhos, geralmente firmes e calculistas, agora carregavam uma sombra de angústia. Ele vestia um robe de veludo escuro sobre a camisa de linho, mas o frio parecia ignorar as camadas de tecido. Ao seu lado, a rainha Isabel, elegante e serena apesar da palidez em seu rosto, segurava um lenço bordado contra o peito, como se pudesse conter o pavor que a consumia. "Não podemos mais esperar, Afonso", disse ela, a voz baixa e trêmula, ecoando no teto alto abobadado. "O lobo já levou 2 crianças. Se ele atacar de novo, nossos filhos." O rei parou, apoiando as mãos na mesa de carvalho maciço, onde mapas da cidade e relatórios da Guarda Real estavam espalhados. O apelido O Lobo havia surgido nos sussurros das ruas. Um assassino impiedoso que caçava herdeiros de famílias nobres, especialmente aqueles de sangue real. Não era um animal selvagem, mas um homem, ou talvez um grupo, que se movia nas sombras da noite, atacando com precisão cruel. As vítimas eram encontradas nos becos escuros, com marcas de garras simuladas nas peles, como se uma fera as tivesse dilacerado. A polícia secreta do rei investigara por meses, mas as pistas levavam a nada além de boatos e medo. "Eu sei, Isabel", respondeu Dom Afonso, virando-se para ela com um suspiro pesado. Seus cabelos grisalhos, aparados curtos, grudavam na testa suada apesar do frio. "A Guarda Real está em alerta máximo, patrulhando os arredores do palácio e as casas dos nobres. Mas esse demônio é astuto. Ele conhece as fraquezas da corte, os horários das carruagens, os caminhos menos vigiados. Se eu mandar mais homens, só vou espalhar o pânico entre o povo." A rainha se aproximou, tocando o braço dele com delicadeza. Seus dedos frios tremiam ligeiramente. "Então o que faremos? Nossos filhos, Afonso. O pequeno Miguel tem apenas 8 anos, e a princesa Sofia 10. Eles não saem mais sem escolta, mas e se ele infiltrar alguém de dentro? Os criados, os conselheiros. Todos parecem leais, mas o medo nos faz duvidar de todos." Dom Afonso assentiu, o peso da coroa invisível pressionando seus ombros. Ele havia subido ao trono jovem, após a morte prematura de seu pai, e governara com mão firme durante anos de instabilidade política. Portugal, com suas intrigas palacianas e fronteiras disputadas, exigia vigilância constante. Mas isso era pessoal, uma ameaça que visava o futuro da monarquia. As 2 crianças nobres já mortas eram primos distantes, mas o padrão era claro. Sangue real, herdeiros potenciais. Se o lobo continuasse, a linhagem poderia ser dizimada. "Eu vou caçá-lo eu mesmo", declarou o rei, a voz ganhando uma determinação feroz. Seus olhos se estreitaram como se já visualizasse as ruas escuras. "Disfarçado, ninguém saberá que sou eu. Vou me passar por um mercador comum, percorrer as tavernas e os mercados noturnos onde os boatos correm soltos. Talvez eu encontre uma pista que a guarda não consegue." Isabel recuou um passo, os olhos arregalados de horror. "Isso é loucura. Você é o rei, Afonso. Se algo acontecer com você, o reino cairá no caos. E se o lobo descobrir? Ele é perigoso, um monstro disfarçado de homem. Melhor eu arriscar do que ficar aqui impotente, enquanto ele ronda nossas crianças", rebateu ele pegando o casaco de lã grosseira que um servo havia preparado em segredo. Era uma peça simples, manchada de terra para simular o uso diário de um viajante. Sob ele, escondeu uma adaga afiada e um revólver pequeno contrabandeado da guarda pessoal.
Prepare os filhos para a cama. Diga que estou em reunião com os conselheiros. Amanhã, ao amanhecer, estarei de volta. A rainha hesitou, lágrimas brilhando em seus olhos verdes. Ela era uma mulher de berço nobre, criada nas tradições da corte espanhola, mas o amor pelo marido a tornava vulnerável. Prometa que tomará cuidado, pelo bem de todos nós. Ele a beijou na testa, sentindo o perfume de lavanda que sempre a acompanhava. Um lembrete de dias mais felizes. Prometo, e quando eu o encontrar, esse lobo vai uivar pela última vez. Saindo pelos fundos do palácio, Dom Afonso desceu a escadaria de pedra que levava aos jardins murados. O ar gelado o acertou como um tapa, e a neve acumulada rangia sob suas botas gastas, outra parte do disfarce. Ele evitou as carruagens reais e os guardas postados nas entradas principais, optando por um portão lateral usado por fornecedores. Lá fora, as ruas de Lisboa se estendiam como veias escuras, iluminadas apenas por lanternas a gás que piscavam contra o vento. Enquanto caminhava pela Baixa, o coração do comércio diurno agora um labirinto sombrio, o rei sentiu uma mistura de adrenalina e solidão. Fazia anos desde que saíra do palácio sem pompa, e a cidade à noite revelava faces que ele raramente via. Mendigos encolhidos em portais, prostitutas oferecendo calor em troca de moedas, e grupos de homens embriagados saindo de tabernas enfumaçadas. O cheiro de peixe seco e carvão queimado misturava-se ao da umidade do rio próximo. Ele parou na Praça do Comércio, onde o arco triunfal se erguia como uma sentinela negra contra o céu nublado. Ali, perto de uma fonte congelada, um velho carregador de bagagens se aproximou, os olhos semicerrados de suspeita. "Procura abrigo, senhor, ou algo mais forte que chá quente?" perguntou o homem, a voz rouca pelo frio e pelo vinho. Dom Afonso adotou um sotaque lisboeta comum, baixando a cabeça para ocultar o rosto aristocrático. "Algo mais forte, sim. E notícias? Ouvi falar de um lobo nas ruas. Dizem que ele come nobres pelo café da manhã." O velho riu, um som gorgolejante, e gesticulou para uma taverna próxima, a casa do marinheiro com suas janelas embaçadas de vapor. "Todos falam do lobo. Matou o filho do Duque de Bragança na semana passada, perto do Chiado. Dizem que é um fantasma, mas eu aposto que é um dos rivais do rei, querendo o trono. Entre, beba um copo." Os marinheiros contam histórias que a guarda não ouve. O rei seguiu o homem para dentro, o calor abafado da taverna, o envolvendo como um abraço indesejado. Mesas de madeira rangiam sob o peso de copos de aguardente, e o ar cheirava a tabaco e suor. Homens de rostos curtidos pelo mar contavam anedotas, mas o tom mudava quando o lobo era mencionado. Vozes baixavam, olhares se desviavam. Sentando-se em um canto escuro, Dom Afonso pediu uma dose e começou a ouvir. Um pescador de bigodes espessos murmurou para o companheiro: "Ele ataca nas noites de lua cheia, como um animal. Marcas de dentes no pescoço do menino. Mas quem mandaria matar uma criança inocente? Alguém com ódio no sangue real." O rei apertou o copo, o líquido queimando sua garganta. Pela primeira vez, sentiu o verdadeiro peso da ameaça. Não era só uma caçada, era uma guerra nas sombras, onde confiança era luxo e traição, moeda corrente. Enquanto a noite avançava, ele jurou a si mesmo que descobriria a verdade, custasse o que custasse sua própria segurança. Mas lá fora, na escuridão, um par de olhos observava a taverna, frios e calculistas como os de um predador à espreita. O lobo estava mais perto do que o rei imaginava. O calor da taverna envolvia Dom Afonso como uma névoa espessa, mas não conseguia dissipar o frio que se instalara em seu peito. Ele se encostou na cadeira de madeira lascada, fingindo interesse no copo de aguardente, enquanto seus ouvidos captavam fragmentos de conversas ao redor. A casa do marinheiro fervilhava de vida noturna. Marinheiros de mãos calejadas pelo sal gesticulavam animadamente. Uma violinista idosa dedilhava uma melodia melancólica de fado no canto, e o aroma de bacalhau frito misturava-se ao suor e ao fumo de cachimbos. Lisboa, mesmo sob a neve, pulsava com essa energia crua, longe dos salões polidos do palácio. O pescador de bigodes espessos, que se apresentara como o velho João, inclinou-se sobre a mesa,
os olhos injetados de vinho e desconfiança. Seu companheiro, um rapaz magro chamado Manuel, acenou com a cabeça, confirmando as palavras. É verdade, senhor, continuou João, baixando a voz, como se as paredes tivessem ouvidos. O lobo não é fantasma nenhum. Eu o vi, ou pelo menos alguém como ele, rondando o cais do Tejo há 2 noites. Um homem alto de capa preta com uma cicatriz no queixo que brilha à luz das lanternas. Ele falava com os contrabandistas, daqueles que trazem mercadorias da Espanha sem pagar imposto. Perguntava por rotas para o bairro Alto, onde moram as famílias nobres. Dom Afonso sentiu um arrepio percorrê-lo, não pelo frio que vazava pelas frestas da porta, mas pela precisão da descrição. Seus dedos apertaram o copo, os nós dos dedos embranquecendo. Ele havia lido relatórios da guarda sobre contrabandistas operando no Rio, mas nunca os ligara ao assassino. Mantendo o disfarce, inclinou-se para a frente, imitando o tom rouco de um mercador cansado. E o que um sujeito desses quer com o bairro Alto? Perguntou, adicionando um sotaque arrastado de alguém das províncias. Eu viajo com sedas e vinhos, e ouvi que lá em cima as ruas são labirinto. Perigoso para quem não conhece. Manuel riu, um som curto e amargo, limpando a espuma da boca com a manga da camisa suja. Perigoso para quem tem ouro no bolso, isso sim. Mas para o lobo é caça fácil. Dizem que ele tem cúmplices dentro das casas grandes. Um criado traidor, talvez, ou um nobre invejoso que quer limpar o caminho para o trono. O rei Dom Afonso é forte. Mas e se o lobo mirar nos herdeiros? Meu primo trabalhava na cozinha do duque, e ele jurava que vira um estranho sussurrando com o mordomo na véspera do ataque. O rei engoliu em seco, o líquido ardente descendo como fogo pela garganta. Suas mentes giravam. Inveja na corte? Ele conhecia as intrigas, os conselheiros que tramavam nas sombras por favores ou poder, mas atacar crianças, isso era uma ferocidade que beirava a loucura, alimentada por ódios antigos, talvez remanescentes das guerras civis que haviam dilacerado Portugal décadas antes. Ele pensou em Miguel e Sofia, dormindo agora nos lençóis quentes do palácio, alheios ao terror que os rondava. A rainha Isabel estaria ao lado deles, contando histórias para afastar pesadelos, mas o verdadeiro monstro era de carne e osso. Cicatriz no queixo, hein? Murmurou Dom Afonso, fingindo casualidade, enquanto memorizava cada detalhe. E onde eu acho esses contrabandistas? No cais? Sob a ponte? João hesitou, olhando ao redor como se o lobo pudesse estar entre eles. A violinista pausou sua melodia, e por um instante o silêncio pareceu carregado. Cuidado, forasteiro. O cais é ninho de ratos à noite. Mas se quer saber mais, procure o velho do Rio, um mendigo que dorme perto da estátua de Camões. Ele vê tudo, mas cobra com moedas ou segredos. Diga que veio de mim e talvez fale. Obrigado com um aceno, Dom Afonso terminou a bebida e se levantou, o corpo rígido pelo frio que o esperava lá fora. Seu coração batia acelerado, uma mistura de esperança e pavor. Pela primeira vez em anos, sentia-se vivo de um jeito primal, como nos dias de juventude caçando veados nas serras do norte. Mas isso não era esporte, era sobrevivência. Ele ajustou o casaco grosseiro, sentindo o peso reconfortante da adaga contra a coxa, e saiu para a rua. A neve havia engrossado, cobrindo as pedras da calçada com uma camada traiçoeira que rangia sob suas botas. O vento uivava pelo arco da Praça do Comércio, carregando o cheiro salgado do Tejo e o eco distante de sinos de igreja. Lisboa, à meia-noite, era uma cidade de contrastes. As luzes das lanternas tremulavam como velas em uma catedral gótica, mas as sombras nos becos pareciam engolir tudo. Dom Afonso seguiu para o cais, o capuz puxado sobre o rosto para ocultar traços que poderiam traí-lo. Seus pensamentos voltavam à rainha, à promessa que fizera. Cuidado, ela dissera. Mas o cuidado era luxo para reis, para pais era ação. Ao chegar ao rio, o ar úmido o envolveu, mais cortante que o vento. Barcos balançavam nas docas, cordas estalando como sussurros. Ele avistou a estátua de Camões, erguendo-se solitária sob a neve, e procurou o mendigo. O velho do rio era uma figura encurvada, enrolada em trapos imundos, agachada perto de uma pilha de caixotes.
Seus olhos afundados e astutos ergueram-se ao ouvir passos. "O que um mercador como você quer no meu canto?" grunhiu o velho, a voz como cascalho. Dentes amarelados brilhavam à luz fraca de uma lanterna próxima. Dom Afonso parou a uma distância segura, o coração acelerando. "João da taverna me mandou. Falo do homem de capa preta, cicatriz no queixo. Contrabandistas." "O lobo." O mendigo riu, um som seco que ecoou sobre a água escura. "Ah, o lobo. Ele não é lobo, é serpente. Vi ele ontem, descendo de um barco espanhol. Falava com um nobre disfarçado, de luvas finas demais para o cais. Eles tramavam algo grande, envenenamento talvez, ou pior. O nobre mencionou o palácio, nomes de crianças. Mas eu não sei mais, a menos que você pague." O rei hesitou, tirando uma moeda de prata do bolso. Valiosa demais para um mercador comum, mas necessária. Ao entregá-la, o velho sussurrou: "Procure no armazém do ouro, no fim do cais. Lá eles se reúnem. Mas fuja se vir a capa preta, ele cheira forasteiros como você." Com a pista em mãos, Dom Afonso se afastou, o pulso martelando. O armazém do ouro. Ele conhecia o lugar, um depósito decadente usado para contrabando de joias e armas. Mas enquanto se virava, um ruído o parou. Passos suaves na neve atrás dele. Ele girou, a mão na adaga, mas o beco estava vazio, exceto por sombras dançantes. Paranoia? Ou o predador o farejava? A noite se alongava, e o rei soube que a caçada havia começado de verdade. Mas o lobo, astuto, já tecia sua teia mais apertada. Dom Afonso acelerou o passo pelo cais escorregadio, o coração martelando como o badalo de uma sineta de igreja. A neve caía agora em véus mais finos, mas o vento do Tejo cortava como lâminas, infiltrando-se pelas costuras do casaco grosseiro. Seus pés chapinhavam em poças congeladas, e cada sombra entre os barris e caixotes parecia abrigar uma ameaça. Os passos que ouvira atrás dele, reais ou fruto da imaginação exausta, haviam cessado, mas a sensação de ser caçado não o abandonava. Ele era o rei, acostumado a comandar legiões, mas ali, na escuridão lisboeta, sentia-se como um cervo na floresta, vulnerável e isolado. O armazém do ouro erguia-se no fim do cais, uma construção de madeira envelhecida e tijolos úmidos, com janelas entaipadas que mal continham o brilho fraco de lanternas internas. O lugar cheirava a salmoura, ferrugem e algo mais acre, óleo de lamparina misturado ao suor de homens que viviam à margem da lei. Dom Afonso se encostou a uma pilha de redes de pesca, o fôlego curto, e observou. Duas figuras emergiram de uma porta lateral, uma delas, alta e encapuzada, com uma capa preta que ondulava como asas de corvo. A cicatriz no queixo reluziu brevemente à luz de uma tocha próxima. Ao lado, um homem mais baixo, de terno puído e chapéu fedora, gesticulava com urgência. "O próximo golpe tem que ser limpo", murmurou o homem de capa, a voz baixa e sibilante, carregada de um sotaque que soava do interior, talvez das terras duras de trás os montes. Seu rei reforçou a guarda no palácio, mas o moleque do Duque de Aveiro sai amanhã para a missa na Sé. Uma carruagem virada no chiado, e pronto. Ninguém liga marcas de garras a um acidente. O companheiro assentiu, os olhos nervosos varrendo a escuridão. "E o pagamento? O nobre prometeu ouro suficiente para nos levar para o Brasil, longe dessa merda de inverno. Mas e se o rei descobrir? Dizem que ele tem espiões em todo canto." Dom Afonso congelou, o sangue gelando nas veias. O Duque de Aveiro, um primo distante com um filho de 9 anos, herdeiro de uma linhagem que se entrelaçava à coroa. Isso confirmava o padrão. Não era aleatório, era uma purga sistemática, orquestrada por alguém com acesso à corte. Seu estômago revirou com náusea e fúria. Ele pensou em Isabel, nos olhos dela cheios de lágrimas ao se despedir, e em como ela o alertara sobre a loucura de sua empreitada. Mas agora, com nomes e planos ecoando em seus ouvidos, a impotência se transformava em determinação feroz. Ele precisava de mais. Provas, nomes reais, para não agir às cegas e colocar o reino em risco. Aproximando-se com cautela, ele se esgueirou por trás de um monte de barris, o coração na garganta.
O chão estava traiçoeiro, coberto de algas escorregadias, e uma tábua rangeu sob sua bota. Os dois homens pararam, o de capa girando como um predador farejando o ar. "Quem está aí?" rosnou ele, sacando uma faca que brilhou à luz fraca. Seu companheiro recuou, mãos erguidas em pânico. Dom Afonso praguejou internamente, mas manteve a calma forjada em anos de negociações palacianas. Ele emergiu das sombras, as mãos visíveis, adotando o tom de um bêbado inofensivo. "Ei, amigos, sem briga. Sou só um pobre diabo procurando trabalho no contrabando. Ouvi que vocês lidam com cargas pesadas." O homem de cicatriz o mediu de cima a baixo, os olhos frios como o rio ao lado. A cicatriz distorcia seu sorriso em algo grotesco. Uma marca de briga antiga ou castigo público? "Trabalho, nessa hora? Você fede a taverna, forasteiro. O que sabe do nosso negócio?" O rei engoliu o orgulho, forçando uma risada rouca. "O suficiente para não fazer perguntas erradas. João da casa do marinheiro disse que aqui se arranja ouro rápido. Eu carrego, vigio o que for. Melhor que mendigar no cais." O companheiro relaxou um pouco, mas o de capa não. Ele se aproximou, o cheiro de tabaco e vinho azedo emanando dele. "João fala demais. E você? Tem cara de quem não é daqui. De onde veio, hein? Do palácio, talvez, espiando para o rei?" Dom Afonso sentiu o suor escorrer pelas costas, apesar do frio. A adaga pesava em sua bota, o revólver escondido no cinto. Mas um confronto ali seria fatal. Gritariam, chamariam reforços, e seu disfarce ruiria. Ele precisava ganhar tempo, extrair mais informações. "Palácio? Eu mal sei onde fica o Tejo de dia. Vim de Coimbra vendendo livros velhos. Mas ouvi boatos do lobo. Vocês sabem algo?" "Eu evito ruas ruins." O homem riu, um som baixo e ameaçador, embainhando a faca devagar. "O lobo? Todo mundo sabe. Ele limpa o caminho para quem paga bem. Nobres cansados de herdeiros chorões. Amanhã no Chiado vai ter mais uma lição, mas você carrega ou some." "Não precisamos de curiosos." O companheiro interveio, ansioso. "Deixa, Carlos. Ele parece forte. O chefe quer mais mãos para o barco espanhol. Paga adiantado. Carlos." O nome ecoou na mente de Dom Afonso como uma pista vital. Ele assentiu, fingindo alívio. "Eu topo." "Quando?" "Ao amanhecer. No fim do cais." "Traga silêncio. Ou vira comida de peixe," disse Carlos, virando-se para entrar no armazém. Mas antes murmurou para o outro. "Verifica se ele é limpo. Não quero surpresas como da última vez." Enquanto eles se afastavam, Dom Afonso recuou para as sombras, o pulso acelerado. Ele havia conseguido um pé na porta. Infiltrar-se no grupo ao amanhecer poderia levá-lo ao mandante, o nobre mencionado pelo mendigo. Mas o risco era imenso. Se Carlos desconfiasse, seria o fim. Caminhando de volta pela baixa, a neve amainando para uma garoa gelada, ele sentiu o peso da coroa mesmo sem usá-la. Anos no trono o haviam tornado calculista, mas pai o tornavam imprudente. Miguel e Sofia dependiam dele. Isabel, com sua força quieta, o ancorava. Ele precisava voltar ao palácio, relatar à guarda de confiança, talvez o capitão Ramos, leal desde a juventude, sem revelar seu disfarce total. As ruas do Chiado surgiam à frente, com suas escadarias íngremes e fachadas barrocas cobertas de branco. Um sino distante badalou 2 da manhã, ecoando como um aviso. Dom Afonso subiu, o corpo doendo de fadiga, mas a mente afiada. No armazém, ouvira o suficiente para saber que o lobo não agia sozinho. Era uma rede, tecida por traição interna. Quem na corte odiava tanto a linhagem real? Um conselheiro ambicioso? Um rival exilado? Ao se aproximar do portão lateral do palácio, ele avistou uma figura familiar. O capitão Ramos de vigia discreta, os olhos alertas sob o elmo. Dom Afonso gesticulou e o homem se aproximou, surpreso. "Majestade, o que faz aqui nessas roupas?" sussurrou Ramos a voz baixa para não alertar os guardas. O rei puxou-o para as sombras dos jardins. Silêncio. Ouvi planos para amanhã no Chiado. Um ataque ao filho do duque. Reforce a escolta, mas discretamente. E prepare homens para o cais ao amanhecer. Eu,
Continua a investigação. Ramos hesitou, o rosto enrugado pela preocupação. Isso é perigoso demais, senhor. Deixe a guarda lidar. Não posso, rebateu Dom Afonso, a voz firme apesar do cansaço. É pessoal, mas sua lealdade me dá força. Amanhã salvamos uma vida. O capitão assentiu, tocando a espada. Como ordenar? Cuidado, rei. O lobo morde de volta. Entrando no palácio, o calor das lareiras o envolveu, mas o frio interior persistia. Subindo as escadas em silêncio, ele encontrou Isabel acordada na suíte real, os cabelos soltos e os olhos vermelhos de insônia. Ela se ergueu, abraçando-o com urgência. Afonso, graças a Deus, o que descobriu? Você parece um fantasma. Ele a beijou, sentindo o alívio dela se misturar ao seu. Uma pista, um nome, Carlos. E um plano para amanhã, mas preciso descansar. Com você ao meu lado, eu enfrento o que vier. Enquanto se deitavam, o rei soube que a teia se apertava. O amanhecer traria confronto e, com ele, a chance de virar a caçada. Mas nas sombras de Lisboa, o lobo ainda espreitava, paciente e letal. O sol nascente lutava para romper as nuvens cinzentas sobre o Tejo, tingindo o céu de um laranja pálido que mal aquecia o ar gelado. Lisboa acordava devagar, com o rangido de carroças nas ruas empedradas e o grito rouco dos vendedores de peixe iniciando o dia. Dom Afonso, no entanto, não dormira mais que algumas horas agitadas. Ele se ergueu da cama antes do alvorecer, o corpo dolorido pela noite anterior, mas a mente afiada como a lâmina de sua adaga. Isabel ainda dormia ao seu lado, o rosto sereno no sono, mas ele sabia que o pavor a acordaria em breve. Beijou sua testa suada e saiu em silêncio, vestindo novamente o casaco grosseiro e as botas enlameadas. O revólver pesava no cinto, um lembrete frio de que a caçada poderia virar armadilha. Desceu pelos corredores vazios do Palácio da Ajuda, evitando os guardas matinais com a facilidade de quem conhecia cada sombra. No jardim lateral, encontrou o capitão Ramos esperando. O uniforme escondido sob um manto simples, o rosto marcado por rugas de preocupação e lealdade inabalável. Ramos servira o rei desde os dias de academia militar, quando Portugal ainda lambia as feridas das guerras liberais, e sua presença era um bálsamo para a solidão de Dom Afonso. Majestade, os homens estão posicionados, murmurou Ramos, a voz baixa como o sussurro do vento nas folhas secas. 10 no chiado, disfarçados de mercadores, vigiando a carruagem do duque. Outros 4 no cais, prontos para intervir se necessário. Mas insisto, isso é arriscado demais. Deixe-me ir no seu lugar. Dom Afonso balançou a cabeça, os olhos fixos no horizonte enevoado. Não, Ramos, você coordena de longe. Se eu falhar, você assume e protege a família. Lembre-se, o lobo mira no sangue real. Meu disfarce é a única chance de chegar ao coração da rede. Confie em mim, como eu confio em você. O capitão hesitou, tocando o punho da espada com dedos calejados. Ele era um homem prático, forjado nas batalhas contra invasores espanhóis nas fronteiras, mas o afeto pelo rei o tornava vulnerável. Então, um sinal. Se as coisas azedarem, atire uma pedra no ar. Meus homens estarão lá em minutos. E volte inteiro, senhor. A rainha. Ela precisa de você. Com um aceno firme, Dom Afonso partiu, descendo a colina em direção ao cais. O ar matinal carregava o cheiro de pão fresco das padarias da Baixa, misturado ao sal do rio. Mas o frio persistia, enrijecendo os músculos e nublando o pensamento. Suas botas chapinhavam na neve derretida, formando poças que refletiam as fachadas barrocas como espelhos quebrados. Ele pensava em Miguel e Sofia, agora acordando para o desjejum, alheios ao terror que ele enfrentava. A paternidade, outrora um dever distante da coroa, agora o impulsionava como uma força primal, maior que qualquer tratado ou conselho. Ao chegar ao fim do cais, o armazém do ouro já fervilhava de atividade discreta. Homens de rostos endurecidos pelo mar carregavam caixas de madeira marcadas com selos falsos, murmurando em sotaques mistos de Lisboa e do Alentejo. O barco espanhol, uma galera baixa e veloz, ancorada com cordas grossas, balançava suavemente, pronta para zarpar com a maré.
Dom Afonso se aproximou devagar, fingindo examinar uma rede de pesca abandonada, o coração acelerado, como o das galinhas no mercado ao lado. Carlos estava lá, de pé na doca, a capa preta jogada sobre os ombros largos, a cicatriz no queixo mais proeminente à luz do dia. Ele fumava um cigarro barato, os olhos semicerrados varrendo os recém-chegados. Ao lado, o companheiro da noite anterior, agora identificado como o baixinho de terno puído chamado Vicente, contava moedas em uma bolsa de couro gasta. Você de novo, forasteiro? Grunhiu Carlos ao avistar Dom Afonso, cuspindo no chão úmido. Seu tom era de desconfiança pura, temperada por anos de vida nas margens da lei. Chegou cedo, bom sinal. Mas não pense que confio fácil. Vicente, reviste ele. Vicente se aproximou, as mãos trêmulas de nervosismo ou ressaca, palpando os bolsos do rei com eficiência rude. Dom Afonso manteve o rosto impassível, o corpo tenso como uma corda de arco. O revólver escapou por pouco, escondido sob a camisa, mas a adaga na bota roçou a perna de Vicente, que franziu a testa. Armado? Pra quê, hein? Perguntou Vicente, recuando um passo, os olhos arregalados de suspeita. Dom Afonso improvisou, forçando um sorriso torto que escondia o pânico interno. Rua é rua, amigo. Lisboa de manhã tem ladrões piores que o lobo. Eu carrego cargas, não problemas. O que preciso fazer? Carlos observou por um momento, exalando fumaça devagar, como se pesasse a alma do estranho. Ele era um homem marcado pela miséria, talvez um ex-soldado das colônias africanas, onde as guerras haviam deixado cicatrizes além da pele. Tá bom. Hoje você ajuda a carregar as caixas para o barco. Dentro tem mercadorias delicadas, ouro falso, vinhos contrabandeados. Mas o verdadeiro pagamento vem depois. O chefe quer silêncio absoluto. Um erro e você afunda com o Tejo. Enquanto carregava as caixas pesadas, cheirando a tabaco e metal, Dom Afonso ouvia fragmentos de conversa que confirmavam suas piores suspeitas. Vicente, suando apesar do frio, resmungou para outro carregador. O nobre pagou adiantado dessa vez. Diz que é o último golpe antes de fugir para a Espanha. O rei está apertando, mas com o herdeiro do duque fora do caminho a corte desmorona. Ele odeia o sangue real, diz que roubaram sua herança nas velhas disputas. O nome do nobre não veio, mas a motivação ecoava as intrigas que Dom Afonso conhecia bem. Ressentimentos de uma nobreza empobrecida pelas reformas liberais, onde terras e títulos haviam sido redistribuídos. Ele sentiu uma náusea subir, misturada à raiva. Como rei, havia tentado equilibrar o poder, mas ódios antigos fermentavam nas sombras, transformando homens em monstros. De repente, um grito cortou o ar. Um vigia no barco avistara algo na névoa. Guardas! Patrulha da alfândega vindo do outro lado do rio. Pânico irrompeu. Homens largaram caixas e correram para o barco, mas Carlos agarrou Dom Afonso pelo braço, os dedos como garras. Você, fique e distraia, se for espião, morre aqui. O rei se debateu, o disfarce rachando sob a pressão. A adaga saltou para sua mão em um instante, e ele golpeou o ar forçando Carlos a recuar. Solte-me, seu cão, eu não sou de vocês. Vicente sacou uma pistola enferrujada, mas um tiro ecoou do cais oposto. Não dos guardas, mas de um dos homens de Ramos, posicionados em sigilo. O caos se instalou. Balas zumbiram, caixas se estilhaçaram na água, e Carlos xingou, fugindo para o barco, com um ferimento superficial no ombro. Dom Afonso rolou atrás de um barril, o coração disparado, enquanto Ramos emergia das sombras com 2 guardas disfarçados. Aqui, senhor! Gritou o capitão, ajudando-o a se levantar. Sua espada já estava desembainhada, cortando o caminho para Vicente, que se rendia com as mãos erguidas, tremendo de medo. A patrulha da alfândega chegou tarde, confundida pelo tiroteio, mas os homens de Ramos os interceptaram com ordens forjadas, alegando contrabando comum. Dom Afonso, ofegante, viu o barco espanhol zarpar apressado, Carlos no leme, sumindo na névoa do Tejo. A pista escapara, mas Vicente algemado era uma vitória. Enquanto o eram, levavam para um esconderijo discreto. O rei se encostou em Ramos, o corpo exausto, mas a alma revigorada pela lealdade do amigo. Você salvou minha vida, velho companheiro, murmurou Dom Afonso, o fôlego curto.
Agora, interrogue-o. Descubra o nome do nobre. Isso acaba hoje. Ramos assentiu, os olhos firmes apesar da fadiga. Como ordenar? Mas o lobo fugiu. Ele vai contra-atacar, senhor. Volte ao palácio, deixe o resto comigo. Enquanto subia de volta à baixa, o sol finalmente rompendo as nuvens, Dom Afonso sentiu o peso da coroa se aliviar um pouco. A ação o havia mudado. Não mais o rei distante, mas um pai guerreiro, apoiado por laços de confiança. No palácio, Isabel o esperava na janela, o alívio em seu rosto como um bálsamo. Mas no horizonte o barco de Carlos navegava para o desconhecido, carregando segredos que poderiam incendiar a corte. A caçada continuava, mais feroz que nunca. O sol do meio-dia banhava as ruas da Baixa com uma luz tímida, filtrada pelas nuvens remanescentes, mas o frio do inverno ainda mordia os ossos de Dom Afonso enquanto ele subia as escadarias íngremes que levavam de volta ao Palácio da Ajuda. Seus músculos doíam como se tivesse carregado o peso de todo o tejo nas costas, e o casaco grosseiro, agora rasgado em um ombro pelo puxão de Carlos, cheirava a pólvora e salmoura. O revólver milagrosamente intacto pesava no cinto como um segredo sujo. Atrás dele, o capitão Ramos coordenava a retirada discreta. Vicente, algemado e arrastado por 2 guardas disfarçados de pescadores, era levado para um esconderijo improvisado em uma casa abandonada no bairro Alto, longe dos olhos curiosos da patrulha alfandegária. Dom Afonso parou em um portal sombreado, ofegante, e olhou para o rio que serpenteava abaixo, suas águas turvas carregando os destroços do caos matinal. O barco de Carlos havia sumido na névoa, rumo ao sul talvez para as praias desertas de Cascais ou além, para a Espanha traiçoeira. Mas Vicente era a chave, um elo fraco na cadeia do lobo, um homem comum engolido pela ganância e pelo medo. O rei sentiu uma pontada de empatia misturada à raiva. Quantos como ele, pobres e desesperados, eram manipulados pelas ambições dos nobres? Portugal, com suas cicatrizes das revoluções liberais e das guerras coloniais, ainda sangrava por divisões que a coroa tentava curar, mas o ódio persistia como veneno lento. "Vamos, senhor", murmurou Ramos, alcançando-o com passos firmes. Seu rosto, marcado por uma barba por fazer e uma cicatriz antiga na bochecha esquerda, transmitia uma calma forjada em campos de batalha. "O esconderijo fica a 2 quarteirões. Vicente tá mole como um bacalhau fresco. Vai cantar antes do almoço." Dom Afonso assentiu, seguindo o capitão pelas ruelas estreitas do bairro Alto, onde as fachadas de azulejos azuis e brancos contrastavam com o lodo acumulado nas sarjetas. O bairro, outrora refúgio de artistas e boêmios, agora parecia um labirinto de sussurros, com janelas entreabertas revelando olhares desconfiados. Eles entraram na casa decadente, uma construção de 2 andares com telhado inclinado e paredes mofadas pela umidade do Atlântico. Dentro, o ar era pesado, iluminado por uma única lanterna a óleo que tremulava sobre uma mesa improvisada de tábuas. Vicente estava amarrado a uma cadeira, o rosto pálido e suado, os olhos inchados de choro contido. 2 guardas montavam vigia na porta, rifles ao lado. "Por favor, senhores, eu não sou o lobo", balbuciou Vicente ao ver os recém-chegados, a voz trêmula como folhas ao vento. Ele era um homem de uns 30 anos, magro e encurvado pela vida dura, com mãos que tremiam de abstinência ou terror. "Eu só carregava caixas, ouro falso, vinhos. Nada de mortes. Carlos é o diabo, mas o mandante é outro." Ramos cruzou os braços, sua presença imponente enchendo o quarto apertado. "Fala logo, rato. Quem é o nobre? O que querem com as crianças?" Dom Afonso se aproximou devagar, removendo o capuz para revelar o rosto real, embora exausto e sujo. Vicente arregalou os olhos, o reconhecimento trazendo um gemido de pavor. "Majestade, Deus me livre. Eu juro, não sabia que era você no cais." O rei sentou-se em uma banqueta oposta, os olhos castanhos fixos nos do prisioneiro, uma mistura de autoridade e fadiga paternal. Anos no trono o haviam ensinado a ler almas, a separar mentiras de verdades nuas. "Não perca tempo suplicando. Pense nas suas. Você tem família?
Uma mulher, filhos no Alentejo, ajude-me a acabar com isso, e talvez eles vejam você de novo. Mas se mentir, o Tejo leva mais que caixas. Vicente engoliu em seco, lágrimas escorrendo pelo rosto barbado. O quarto cheirava a mofo e desespero, e o tic-tac de um relógio quebrado na parede marcava o tempo como um coração ansioso. Ele baixou a cabeça, a voz saindo em sussurros entrecortados. É o Conde de Oliveira, Dom Henrique, o exilado. Ele voltou faz meses, disfarçado de mercador de vinhos do Porto. Perdeu as terras na reforma agrária. Culpa o rei, o senhor, por roubar sua herança. Diz que o sangue real é amaldiçoado, que precisa limpar a linhagem para reclamar o que é dele. Carlos é o executor, um ex-miliciano das colônias, com ódio de nobres, mas mais ainda de pobres como eu. Eles mataram o filho do Duque de Bragança e o do Marquês de Távora para mandar recado. O próximo era o menino do Duque de Aveiro, amanhã na Sé. Mas com o senhor no cais, tudo desmoronou. Dom Afonso sentiu o mundo girar, uma náusea subindo como bile. O Conde de Oliveira, ele o conhecia de infância, um primo distante cujas ambições haviam sido frustradas pelas leis liberais que redistribuíam terras para camponeses. Henrique fora exilado para o Brasil após uma conspiração fracassada, mas o ressentimento fermentara como vinho azedo. Atacar crianças era loucura alimentada por inveja podre, uma traição que rasgava o tecido da monarquia. O rei pensou em Isabel, em como ela o alertara sobre as sombras da corte e em como sua lealdade o fortalecia. Ramos, ao lado, apertou o punho, sua fúria quieta ecoando a do rei. Onde ele se esconde? Perguntou Ramos, inclinando-se ameaçadoramente. O conde, fale, ou eu mesmo arranco. Vicente tremeu, mas as palavras saíram como um rio represado. Uma casa no Chiado, perto do teatro. Número 14, na rua Garrett. Ele tem guardas 3 ou 4, armados com pistolas espanholas. Planejava fugir hoje à noite para o barco de Carlos, em Belém. Mas agora, com o senhor sabendo, ele vai contra-atacar. Cuidado, majestade, ele odeia o senhor mais que tudo. Dom Afonso se ergueu, o corpo revigorado por uma determinação feroz, apesar do cansaço que pesava como chumbo. Ele gesticulou para Ramos. Leve Vicente para a prisão segura. Interrogue mais se precisar, mas poupe-o. Ele cooperou. Reúna 10 homens leais, só os de confiança absoluta. Vamos ao Chiado agora. Acabamos com isso antes que o sol se ponha. Ramos hesitou por um segundo, os olhos preocupados fixos no rei. Senhor, isso é armadilha. Deixe-me liderar. Você é o coração do reino. Não, rebateu Dom Afonso, tocando o ombro do capitão com uma gratidão genuína. Sua amizade me deu forças para chegar até aqui. Mas isso é meu fardo. Pelo Miguel, pela Sofia, por todas as crianças. Vamos. Saindo da casa, o ar do bairro alto os envolveu com o burburinho da tarde. Vendedores ambulantes gritando preços de castanhas assadas, o eco distante de um fado melancólico de uma janela aberta. Lisboa pulsava com vida comum, alheia ao veneno que corroía sua elite. Dom Afonso ajustou o casaco, sentindo a adaga reconfortante, e desceu as ruas em direção ao Chiado, Ramos e os guardas em formação discreta atrás. O conde esperava, mas agora o caçador era o rei, não mais disfarçado, mas pronto para revelar a justiça. O vento frio sussurrava promessas de confronto, e no peito de Dom Afonso, o medo se misturava ao orgulho de um pai que protegia seu legado. A teia do lobo se desfazia, fio por fio, mas o último nó seria o mais apertado. O sol da tarde filtrava-se pelas nuvens remanescentes, lançando sombras longas sobre as ruas íngremes do Chiado, onde o burburinho dos transeuntes contrastava com a tensão que apertava o peito de Dom Afonso. O bairro, com suas livrarias antigas e cafés elegantes, exalava um ar de sofisticação boêmia, mas para o rei era agora um campo de batalha disfarçado. Seus passos ecoavam nas pedras irregulares da rua Garrett, o casaco grosseiro ainda colado à pele suada, apesar do vento frio que soprava do Tejo. Atrás dele, o capitão Ramos liderava os 10 guardas leais, todos em trajes civis. Mercadores, artesãos fictícios,
com pistolas escondidas sob casacos e olhares afiados como lâminas. O ar carregava o aroma de café moído e pastéis de nata das confeitarias próximas, mas o estômago de Dom Afonso revirava com a proximidade do confronto. Eles pararam a uma quadra do número 14, uma casa estreita de fachadas ocre e janelas de varandas de ferro forjado, típica da nobreza decadente lisboeta. Ramos ergueu a mão, sinalizando para os homens se espalharem. 2 para a entrada traseira, 3 para vigiar a rua, os demais prontos para invadir. O capitão se aproximou do rei, a voz um sussurro rouco marcado pela gravidade de anos de serviço. Senhor, é a armadilha certa. O conde sabe que Vicente sumiu. Deve ter espiões. Deixe-me entrar primeiro com meia dúzia. Você coordena de fora como um general de verdade. Dom Afonso balançou a cabeça, os olhos castanhos flamejando com uma determinação que transcendia o cansaço. Ele pensou em Isabel, aguardando no palácio com as crianças, sua força quieta o ancorando como as raízes das oliveiras do Alentejo. Essa caçada o havia transformado. De um monarca distante, calculista em salões de mármore, para um homem que sentia o pulso cru da lealdade e do medo. Não, Ramos. Henrique é meu sangue, meu fardo. Eu o confronto. Sua lealdade me trouxe até aqui. Agora, cubra minhas costas. Pelo reino, pela família. Ramos assentiu, tocando o ombro do rei com um gesto fraterno, raro entre subordinados. Como ordenar? Mas se algo der errado, eu entro atirando. Você não cai hoje. O grupo avançou. Dom Afonso bateu a porta com o punho, o som ecoando como um trovão abafado. Passos pesados responderam do interior, e a porta se entreabriu, revelando um criado corpulento de olhos evasivos, o rosto marcado por uma barba mal feita. Quem procura? Grunhiu ele, espiando a rua movimentada, onde um grupo de senhoras passeava com xales bordados, alheias ao drama. Um mercador com uma entrega urgente para o conde, mentiu Dom Afonso, empurrando a porta com o ombro e entrando, seguido por Ramos e 4 guardas. O hall era escuro, iluminado por candelabros de bronze empoeirados, o ar cheirando a vinho envelhecido e tabaco. Quadros de ancestrais nobres olhavam das paredes, testemunhas mudas de uma glória perdida. O criado recuou alarmado, mas antes que pudesse gritar, Ramos o imobilizou com um golpe preciso no pescoço, amarrando-o com corda de uma cortina próxima. Gritos ecoaram do andar de cima. Guardas do conde, alertados pelo barulho. Dom Afonso subiu a escadaria em espiral, o coração martelando como os tambores de uma procissão de Corpus Christi. No topo, uma sala ampla se abria. Tapeçarias desbotadas cobriam as paredes, e uma mesa de mogno exibia mapas da corte e frascos de veneno disfarçados de tinturas. No centro, o conde Dom Henrique de Oliveira, um homem de 50 anos, com cabelos grisalhos e olhos fundos de ressentimento, erguia-se de uma poltrona de couro, uma pistola na mão trêmula. 3 guardas o flanqueavam, armas sacadas, o ar carregado de tensão como antes de uma tempestade no Atlântico. "Afonso!" exclamou Henrique, o rosto contorcendo-se em uma mistura de choque e ódio puro. Seu sotaque aristocrático, polido por anos no exílio brasileiro, agora soava amargo como fel. Ele era alto, magro, com as feições que outrora lembravam o avô comum, mas envelhecido pela inveja. Você, o grande rei, rastejando nas ruas como um mendigo? Patético. A coroa te envenenou como envenenou minha família. Dom Afonso parou no limiar, a adaga na mão, mas a voz firme, ecoando a autoridade que usava em audiências reais. Ramos e os guardas se posicionaram atrás, rifles apontados criando um impasse tenso. Lá fora, o sino da igreja de São Roque badalava às horas, um lembrete da normalidade que Lisboa tentava manter. "Henrique, prima, eu sabia que era você. As terras perdidas, as conspirações antigas. Mas crianças, Miguel, Sofia, os inocentes da corte, isso não é justiça, é loucura. Por quê? Fale, antes que eu mande prendê-lo como o traidor que é." O conde riu, um som seco e quebrado, apontando a pistola com mão instável. Seus guardas hesitaram, reconhecendo o rei,
mas a lealdade ao pagamento os mantinha firmes. Justiça, você redistribuiu minhas terras para camponeses analfabetos, destruiu a linhagem dos Oliveira nas reformas liberais. Meu pai morreu pobre, exilado, e eu voltei para reclamar o que é meu. O sangue real é fraco, Afonso. Seus herdeiros mimados no palácio, enquanto eu rastejei nas favelas do Rio. O lobo limpa o caminho. Carlos executa. Quando as crianças sumirem, a corte implodirá, e eu subirei das cinzas. A fúria de Dom Afonso cresceu, mas ele a conteve, lembrando das noites em que Isabel o acalmava com histórias de unidade familiar. Isso era maior que vingança, era salvação. Você erra, Henrique. O trono não é herança de ódio. Ramos, prenda-os, sem mortes desnecessárias. O confronto explodiu. Um guarda do conde atirou, a bala roçando o braço de Ramos, que revidou com precisão militar, derrubando o atirador. Dom Afonso avançou, desarmando Henrique com um golpe da adaga que cortou apenas o ar. Um aviso, não uma ferida fatal. Os outros guardas se renderam, mãos erguidas, o clangor das armas caindo no assoalho ecoando como o fim de uma era. Henrique lutou, xingando com veneno, mas Ramos o algemou. O rosto do capitão uma máscara de determinação estoica. Acabou, conde, disse Ramos, arrastando-o escada abaixo. O rei te julgará com misericórdia, mas a lei não perdoa sangue inocente. Enquanto os guardas limpavam a casa, confiscando mapas e cartas que provavam a rede de traição, Dom Afonso se encostou à janela, olhando o chiado movimentado. O sol poente tingia as fachadas de ouro, e uma brisa morna dissipava o frio invernal, como se Lisboa celebrasse a vitória. Ele sentiu lágrimas quentes nos olhos, não de fraqueza, mas de alívio profundo. A caçada o havia testado, revelando rachaduras em sua armadura real, mas também a força dos laços, a lealdade de Ramos, o amor de Isabel, a inocência das crianças que agora estavam salvas. De volta ao palácio ao entardecer, Isabel o recebeu nos jardins, os braços abertos sob o céu estrelado. Miguel e Sofia corriam ao redor, rindo de um jogo de bola, alheios ao terror passado. Ela o abraçou, o perfume de lavanda misturando-se ao suor da batalha. Você voltou, Afonso. O reino inteiro sussurra sobre o lobo capturado. Mas eu só me importo com você, inteiro. Ele a beijou, sentindo o peso da coroa se transformar em orgulho renovado. Eu mudei, Isabel. Não sou mais só rei. Sou pai, marido, homem. Henrique será julgado, a corte purgada. Mas o verdadeiro monstro era o ódio que ignoramos. Com você e Ramos, eu o venci. Enquanto a noite caía sobre Lisboa, com lanternas acendendo como estrelas no Tejo, Dom Afonso soube que a paz era frágil, mas conquistada com coragem humana. O lobo uivara pela última vez, e o rei forjado no fogo da caçada reinaria com olhos mais sábios, protegendo o sangue real com coração e justiça.